Que bom podermos estar juntos novamente para darmos prosseguimento a essas reflexões do Evangelho de Jesus. Elevemos os nossos pensamentos. Pai querido, Mestre de amor e de paz, agradecemos por podermos ter contato com esses ensinamentos do Evangelho redivivo que os Espíritos trouxeram a nós. Nós te rogamos, ó Mestre, por todas as famílias que têm enfrentado inúmeras dificuldades em virtude da pandemia e agora em nossa querida pátria em virtude das chuvas que têm assolado todo o Brasil. Ampara cada um desses irmãos, dando a eles a mesma coragem de Jó, que ao perder tudo manteve-se firme e fiel a Jesus, a Deus Pai, agradecendo pela oportunidade do crescimento. Que cada uma dessas famílias possa de igual maneira manter-se firmes na fé, confiantes e seguirem em frente diante dos inúmeros desafios, para que todos nós, unidos nessa sintonia de confiança e de amor, possamos estabelecer as vibrações da nova era e darmos um passo maior em nossas evoluções enquanto espírito. Sê conosco, Mestre querido Jesus, que as tuas equipes de paz e de luz possam visitar os corações e os lares de cada um que nos ouve neste momento, balsamizando as dores, enchendo de esperança, enchendo de consolação, para que todos possam seguir sempre em frente. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nossos corações, que assim seja. Que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje especificamente nós vamos conversar, refletir um pouco sobre o item 4, os bons espíritas, especificamente o último parágrafo, o trecho que nós selecionamos para essa reflexão. Aquele que pode ser com razão qualificado de verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também é a sua fé inabalável. Um é como o músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro que compreende alguma coisa de melhor esforça-se para dele se libertar e sempre consegue quando tem vontade firme. É bastante interessante aqui essa passagem e ela nos leva a uma reflexão bastante interessante, porque quando nós dizemos dos bons espíritas, os espíritas que são bons, essa passagem ela começa dizendo que aquele que se torna um homem de bem vai ser um bom espírita. Aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua essência. Para sermos um bom espírita, um espírita bom, nós precisamos refletir sobre uma questão muito importante, que é essa problemática da fé. Como a gente leu no trecho, vem dizendo que
Esse espírito, esse verdadeiro espírito, ele tem uma fé inabalável. Porém, cada um de nós, diante dos convites, das ilusões do mundo, do poder, da vaidade, do egoísmo, do orgulho, de todos esses elementos materiais, do ser mais, do ter mais, do dinheiro, das riquezas, enfim, a gente sempre é colocado nesse caminho bifurcado onde eu vou ter que escolher vencer no mundo ou vencer o mundo. Eu sempre vou ser colocado nessa condição onde eu vou ter que tomar uma decisão. Se eu quero me perder no materialismo e conseguir as coisas, ser aclamado pelo mundo, ou se eu quero servir a Deus, conquistar o Evangelho no meu coração. Lembremos de Jesus quando nos trouxe uma reflexão muito significativa ao nos trazer esse questionamento: de que vale ganhar o mundo e perder-se a si mesmo? É um questionamento bastante forte e que cabe a todos nós refletir em relação a isso. Então, dentro de toda essa questão, vamos imaginar cada um de nós chegando nesse momento da bifurcação, onde eu vou decidir vencer a mim mesmo por meio dessa transformação moral, por meio dessa renúncia, dessa resignação, ou eu vou decidir vencer no mundo, ser adorado, ser admirado, ser amado, ser reconhecido, ser aceito, estar rodeado de pessoas e sendo colocado nos palcos da vaidade humana. Não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa que nós consigamos dizer aqui de maneira leviana que basta fazer isso, isso e isso, basta que simplesmente você acredite em Jesus e siga em frente. Porque se a gente partir desse princípio sem aprofundar o que estamos conversando, lá na frente nós somos traídos pelos nossos próprios desejos. O caminho, ele só se faz firme quando a gente sente no coração a escolha, a decisão correta. Não é simplesmente seguindo livros e orientações que nós vamos conseguir permanecer neste caminho do amor, porque ele exige muita renúncia. E essa renúncia só se é conquistada por meio da fé. Ou seja, para sermos um bom espírita, para sermos um espírito bom, nós precisamos inicialmente de uma fé muito grande, porque senão nós vamos cair nos questionamentos do caminho quando nos depararmos com as verdadeiras renúncias. Não teremos uma retaguarda de sentimentos e virtudes suficientemente estruturadas em nós para nos deparar com essas lutas e seguirmos em frente. Nós vamos nos perder em dúvidas e vamos nos entregar aos caminhos do mundo. Então fica só esse primeiro ponto para aquecer o nosso pensamento, que é onde nós vamos focar essa nossa reflexão de hoje. A fé inabalável é a base para sermos um bom espírita cristão. Tanto é assim, né, Rê, que Jesus, enquanto na Terra, nos deu uma regra áurea: ama teu próximo como a ti mesmo. Mas se nós começarmos a olhar, nós vamos ver que esse mandamento, ele se constitui um dever. Porque se nós amamos ao próximo como a nós mesmos, isso nós temos que pensar que não depende da compreensão alheia. Quer dizer, cabe a mim amar ao próximo como a mim mesmo.
Então, eu também preciso entender como amar a mim mesmo. Mas Jesus, em João 13:34, disse o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ora, essa fórmula engrandecida por Jesus foi dada numa reunião com os amigos queridos na intimidade dos seus corações, como Emmanuel nos lembra no livro Caminho, Verdade e Vida. E aí, quer dizer, quando ele nos recomenda que nós nos amemos como ele nos amou, a regra áurea se transforma em profundidade. E aí nós vamos ver que a verdadeira solidariedade entre os discípulos é que garante a confiança fraternal, é que garante o entendimento recíproco. E nós vamos ver que nas nossas relações comuns, onde o materialismo parece impedir, que na casa espírita, no lar de nossa fé, aonde real existe esse mandamento de Jesus, os irmãos se amparam efetivamente uns aos outros. Então, não é o amar aos outros como a si próprio, é aquele amor que Jesus veio nos mostrar. E aí, isso mostra, quando começamos a compreender esse mandamento que Jesus nos deixou, nós vamos ver que nessa intimidade legítima, somente possuem aqueles que se entregaram ao Cristo, não importando o local de trabalho, não importando a quem está se sacrificando. Quem compreende, não importa se a pessoa compreende ou não o sacrifício. Aquele que ama sem ser amado, que faz o bem, não importa se a pessoa vai agradecer ou não. E aí, nós vamos ver que em qualquer lugar, em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram no santuário dos corações, como nos fala Emmanuel. Então é preciso, é necessário, é importante que a gente comece a buscar, vivenciar dentro de nós esse verdadeiro amor que Jesus veio trazer na sua essência. Que importa se o companheiro não entendeu, se o companheiro não agradeceu? Nesse momento que nós vivemos uma situação anômala em toda a Terra e que voltamos para dentro do nosso lar, que importa se o outro não está entendendo a entrega que possamos fazer? E aí, a gente tem que começar a pensar que se nós criamos expectativas do comportamento do outro, é aonde nós nos sentimos amargurados, traídos. Mas não, Jesus, quando esteve na Terra, tinha alguma expectativa a respeito dos seus companheiros de trabalho, os seus apóstolos que deveriam disseminar o Evangelho? Não. Então,
é muito importante que nós comecemos a nos lembrar que Jesus disse que deveríamos amar a nosso irmão como ele nos amou e nos ama. Porque ele nos ama para tolerar todas as nossas infantilidades, todos os nossos desvios da compreensão do que seja o Evangelho. Quando nós conseguirmos sentir realmente o Evangelho de Jesus, nós vamos conseguir aplicar em nossas vidas a lei do amor que a Carol trouxe com tanta clareza que se configura em construir relacionamentos fraternos. Eu me dedico ao outro, eu dou ao outro sem esperar nada em troca, sem nenhuma expectativa. E aí nós conseguimos estabelecer convivências na família, no centro, no trabalho, seja onde for, de maneira amigável, fraterna, de maneira amorosa. Mas para chegarmos até aí, a gente vai retornar à problemática da fé. Por quê? Como é que nós vamos sentir a lei divina para conseguirmos vivenciá-la? Porque enquanto a lei divina continuar apenas no nosso cognitivo, nós não vamos conseguir colocá-la em prática, porque só se é possível enfrentar os desafios do mundo sentindo a lei em nós. Como as fibras do sentimento são estimuladas? As fibras do sentimento, elas são sempre estimuladas de uma maneira em especial, por meio da dor. Nós aqui na Terra temos uma visão muito equivocada do que seja dor. A gente tenta fugir de qualquer maneira e nós estigmatizamos essa palavra, como se fosse algo ruim. Não é ruim. É uma oportunidade de crescimento, é uma desacomodação. A dor nada mais é que a vida, a divindade me mostrando que o caminho que eu escolhi não é bom para mim. É um alerta, é um grande auxiliar que me aponta com clareza que eu preciso mudar a rota. É dessa forma que nós precisamos enxergar, que nós devemos experienciar. E quando a dor nos alcança, as fibras do sentimento se reverberam e assim eu consigo registrar com clareza aquilo que é melhor para mim. Nessa experiência, todas as vezes que naquela estrada bifurcada eu escolho pelo caminho do Evangelho, invariavelmente eu vou experienciar a dor. A dor, muitas vezes, da calúnia, da chacota. Eu vou experienciar a dor de uma solidão, da rejeição social, a dor de muitas pessoas se distanciarem de mim. São inúmeras as lutas. E, naturalmente, quando eu estou nesse caminho, é comum nós nos questionarmos: será que eu estou no lugar certo? Será que esse é o caminho? Será que eu preciso continuar por aqui? Muitos nesses questionamentos acabam retornando e pegando o caminho do mundo. Por isso que o verdadeiro espírita, ele tem a fé inabalável. O que significa isso? A despeito de tudo isso, ele confia em Deus, ele se entrega em Deus, para Deus, ele se entrega às leis divinas e ele permanece naquele caminho apesar de todas as dores. Quando ele chega ao final, a recompensa é tão grandiosa. Ele tem uma alegria íntima tão grandiosa que faz tudo valer a pena.
é quando ele pode olhar atrás e falar: valeu a pena. É como alguém que está fazendo uma faculdade de medicina e no meio do curso acha que é tudo muito difícil, não está valendo a pena, os amigos estão saindo para festas, para beber, para uma série de coisas, e ele está ali estudando, se dedicando. Os outros colegas de classe o convidam para abandonar aquela vida de dedicação, e ele vai se questionando, mas se ele perseverar, lá na frente ele vai olhar e vai agradecer por ter permanecido neste caminho. É por isso que não tem como se alçar ao posto de verdadeiro e bom espírito espírita cristão sem perseverar na fé. E não há como perseverar na fé sem nós adquirirmos essa capacidade de lidarmos com a dor e persistirmos. E é impossível permanecer na dor e seguir em frente sem a confiança em Deus. Então a fé é a base para tudo isso. É a verdadeira base para seguirmos em frente e confiarmos nessas promessas eternas da divindade. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos desamparados. A despeito de todas as dificuldades e loucuras do mundo, precisamos seguir em frente e lembrar sempre do que o Cristo trouxe para todos nós. Eu venci o mundo. Vocês podem fazer isso e muito mais. Eu consegui. Vocês também podem. Então é esse grande convite para nós termos essa confiança, essa fé, abraçarmos a proposta e quando no acolhimento dessa proposta de não vingar, não julgar, dar a outra face, se pediu para caminhar 1000, caminha 2000, dá a túnica, a capa. Nessa proposta de amor, de amar aos inimigos, de renunciar, de se colocar em segundo lugar, de servir sempre. Quando da experiência de todas essas propostas, estes programas de trabalho trazidos por Jesus, nós nos depararmos com dores, sofrimentos e dificuldades, é nesse processo, é nessa luta da dor, da imolação, que nós vamos estabelecer uma fé inabalável dentro de nós. Mas para isso nós precisamos seguir e confiar. Nós precisamos seguir em frente. Nós sabemos, e todos creio que aceitamos, que Chico Xavier é o grande exemplo que temos de um homem de bem. E ele aceitava incondicionalmente os desígnios de Deus. Já velhinho, sentado num banco, uma voz bem fraquinha, ele murmurava: a minha vida pertence a Deus. Se eu tiver que ir embora amanhã, está muito bom. Se for daqui a 2 anos, também está muito bom. Se for daqui a 10 anos, também está muito bom. Então, é o exemplo maior que nós temos nesse momento que vivemos aqui na Terra, de um verdadeiro homem de bem, que se entregou completamente à vontade de Deus nosso Pai. No livro Boa Nova, trazendo aqui uma reflexão final para essa nossa conversa, no capítulo 28, Humberto de Campos nos traz uma história que ele intitulou O Bom Ladrão. Os filhos de Zebedeu, Tiago, Levi, todos eles estavam questionando Jesus, estavam conversando entre eles sobre essa questão da problemática da fé e das pessoas que se entregavam em desejos desordenados
nos assuntos graves da vida, apressando e forçando uma solução. E eles estavam com inúmeros pensamentos, indagações, e Tomé também entrou nessa discussão. Jesus trouxe alguns esclarecimentos, mas Tomé não conseguia entender. E ele se perguntava se teria como ter essa fé integral diante de tantas lutas, diante de tantas dificuldades, e aquilo ficou dentro de Tomé, aqueles questionamentos. Tomé silenciou, Jesus fez uma última colocação, dizendo que a fé em absoluto ainda não nos seria possível alcançar se nós não nos esforçássemos muito. Que normalmente, olha a profundidade, Jesus trouxe para Tomé. Normalmente, aqueles que conquistavam essa fidelidade, essa confiança intensa, essa grande virtude seria encontrada no peito exausto dos mais infelizes ou dos mais desclassificados do mundo. Porque eram aqueles que experimentavam essas dores, essas lutas e permaneciam. E aí Humberto de Campos nos traz a fala de Tomé, né, que ele sorri desapontado no seu cepticismo de homem prático e se dispersa. Não se sentiu saciado. O fato é que os dias se passam. Essa conversa ela aconteceu poucos dias antes de Jesus ser preso. Os dias passam e durante a crucificação de Jesus, Tomé à distância acompanhou tudo. Enquanto Tomé estava acompanhando, ele olhava para o lado procurando outros discípulos e não achou nenhum. E essa constatação só alimentou ainda mais dentro dele esses questionamentos, se valeria a pena realmente fazer o bem, se valeria a pena ser tão fiel a Deus, que fé é essa? Tudo que Jesus fez e Deus estava fazendo isso por ele. E é interessante que esses são os nossos mesmos questionamentos. Um homem tão bom, um homem que só fez o bem e estava vivenciando aquela cruz tão pesada, aquela situação tão penosa. E a cabeça de Tomé entrou em conjecturas assim intermináveis. E ele se sentia como se fosse afogado. E continuou procurando outros companheiros para compartilhar, mas ele não via ninguém. Ele só via as pessoas em torno da cruz, com gargalhadas, com ironias. E o que mais marcou Tomé, porque quando ele olhou para Jesus, ele estava com aquele semblante de uma serenidade inexcedível. Aquilo marcou muito em Tomé. E ele percebeu que num dado momento os olhos dele se cruzou com o do mestre e o mestre o olhou profundamente. E nesse mesmo exato momento foi quando o que nós conhecemos como o bom ladrão, murmurando, já quase desfalecendo, olha para Jesus e diz: Senhor, bastante ofegante, né, que ele estava. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nesse exato momento, Jesus voltou o olhar para Tomé novamente e, balbuciando, disse para Tomé: Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão, de um coração tão sofrido. Tomé recebeu na hora aquela lição, lembrou da conversa, e foi quando tudo fez sentido e ele pôde entender. E Jesus foi o exemplo absoluto dessa fé.
dessa entrega total. E é esse o convite que fica para todos nós, dessa confiança integral, de nós fazermos o bem, de nós amarmos uns aos outros sem esperar nada em troca, a despeito de ingratidões, de calúnias, de perseguições, seja do que for que nos aconteça, que nós sejamos como o Mestre Jesus, autônomos, senhores de nós mesmos, que nós decidamos fazer o que é certo, independente do que aconteça conosco, que nós tenhamos a confiança plena em Deus de que Ele vê as nossas obras, porque a cada um segundo as nossas obras. Se cada vez que nós enfrentarmos uma dificuldade no mundo, nós desacreditarmos de Deus, nós nunca chegaremos a lugar nenhum. O grande convite é esse, para sermos amor. Esta é a grande prova. É a grande prova de todos nós. Independente do que aconteça, até onde, filho, você é amor? Até onde você consegue carregar a tua cruz sem reagir? Quem realmente é você? A única maneira de aferir a profundidade da nossa fé é diante das cruzes da vida. E é nisso que precisamos agora refletir. Em alguns aspectos da nossa jornada já conseguimos carregar a cruz. Não reagimos e seguimos em frente. Mas em inúmeros outros pontos da nossa jornada, quando a cruz nos chega, nós reagimos com vinganças, com agressões, com desequilíbrios, nós reagimos jogando a cruz no chão e agimos de maneira bastante destemperada. É essa virtude que o Pai nos confia, independente daquilo que nos visite a existência, não nos acomodemos num canto, num recanto qualquer de inércia. Ergamos a cabeça e sigamos em frente levando a nossa cruz, na certeza de que no topo desse morro estará a nossa salvação. E é essa dor, esse esforço do caminho que vai sedimentar em mim a fé inabalável, a certeza de que vale a pena amar, porque é por meio do amor que eu construo a minha felicidade eterna. Amado Jesus, amado Mestre de nossas vidas, te agradecemos, Senhor, por tantas oportunidades que nos dás a todos de compreendermos o teu Evangelho de luz, de nos procurarmos seguir-te, amando como viestes nos ensinar. Senhor, que as vossas bênçãos de luz possam envolver a todos os corações em sofrimento de toda a terra, possa amparar a todos os irmãos dos dois planos da vida, que entregam-se por amor ao semelhante, sem importar quem seja. Doce Jesus, auxilia-nos a todos nós a percebermos em nosso ser que o verdadeiro amor é aquele que nos libertará de nós mesmos, do nosso ontem nem sempre tão feliz. Ajuda-nos, Mestre, a seguirmos as tuas pegadas. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos a verdade maior que viestes nos ensinar, que é amar aos nossos irmãos como vós
nos amou. Que assim seja.